Boa noite. Boa noite. Tiros, casas invadidas e feridos no metrô. O Rio de Janeiro vive quase 9 horas de terror. 25 pessoas morrem numa operação policial contra o tráfico de drogas, a mais violenta da história no estado. Segundo a polícia, 24 criminosos e um policial civil. Moradores dizem que houve abusos e execuções. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é interrogado na CPI da Covid. E irrita os senadores ao ser evasivo sobre a recomendação do uso da cloroquina e a situação em que encontrou o Ministério. O Instituto Butantan suspende a produção da Coronavac por falta de insumos vindos da China. O STF derruba a extensão automática de patentes, inclusive as de medicamento. A Câmara aprova o projeto que torna permanente a linha de crédito para micro e pequenas empresas. O Ministério Público do Rio denuncia o vereador Jairinho e Monique Medeiros pela morte do filho dela, Henri. O Jornal Nacional começa agora. A CPI da Covid ouviu o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Num esforço para não contrariar o presidente Jair Bolsonaro, o ministro se esquivou de perguntas sobre cloroquina, mas declarou que a vacina é decisiva. O ministro da Saúde iniciou o depoimento tentando mostrar que o governo está empenhado no combate à pandemia. Disse que a vacina é a solução. A vacina contra a Covid é uma resposta da ciência. Em seguida, passou a responder às perguntas do relator Renan Calheiros, do MDB. Renan pediu que ele avaliasse a situação em que encontrou o Ministério. O antecessor dele, Eduardo Pazuello, vem sendo duramente criticado por não ter implementado políticas eficientes no combate à pandemia. Mas, apesar da pressão, Queiroga foi evasivo. Estava funcionando a contento diante da pandemia, com orientações corretas do ponto de vista científico. A articulação com estados e municípios era adequada. Queiroga se recusou a dar uma opinião. Essa função de avaliar os meus antecessores, não só o meu antecessor imediato, como os demais, existem instâncias próprias para fazer esse tipo de avaliação. É esta comissão parlamentar de inquérito. Uma delas. A instância própria é essa. A postura do ministro foi criticada pelo presidente da comissão, Omar Aziz, do PSD. Não tem esse negócio de dizer jogar para terceiro. Vossa Excelência, até agora, o senador Renan tem feito perguntas muito objetivas. Sim. E o senhor está tratando de questões de município, não sei o que e tal, e isso daí não é objetivo. Ele lhe fez uma pergunta simples. Claro. O que faltou? Faltou lockdown, faltou... Não vacina. Faltou dinheiro. Não faltou dinheiro. Não faltou dinheiro. O que é que faltou? Então, o que faltou? É só como testemunha até para lhe preservar. Claro. Eu estou aqui para lhe preservar. Exato. Porque o senhor tem que responder, e aqui não é o achismo, é sim ou não. O colapso decorre de uma imprevisibilidade biológica. Nós temos um vírus que tem uma contagiosidade maior do que aquele vírus da primeira onda. Nós temos esse vírus que possivelmente ele é um vírus mais letal e houve uma pressão excessiva sobre o sistema de saúde. Em seguida, Renan Calheiros fez perguntas sobre o uso da cloroquina, que não tem eficácia comprovada pela ciência para tratamento precoce da Covid. Ontem, a tropa de choque do governo na CPI fez defesa insistente do uso do medicamento. Hoje, o ministro se esquivou sobre o assunto. Vossa Excelência compartilha da opinião do presidente da República sobre o tratamento precoce, especialmente sobre o uso da cloroquina para pacientes de Covid-19? Senador, essa é uma questão técnica que tem que ser enfrentada pela Conitec. Eu aqui já me referi acerca dos protocolos clínicos. A Conitec ela virá na sequência. O senhor compartilha esse ponto de vista do presidente? Senador, segundo o decreto-lei que regulamenta a Conitec, eu sou instância final decisória. Então, eu posso ter que dar um posicionamento acerca desse protocolo. A Conitec, a que o ministro se refere, é a Comissão Nacional de Incorporação e Tecnologias do SUS. Ela faz parte do Ministério e tem o objetivo de assessorar decisões sobre protocolos de saúde, a inclusão ou exclusão de tecnologias no SUS. Os senadores insistiram sobre o assunto várias vezes atrás de uma resposta de Queiroga.
A defesa da cloroquina pelo presidente Bolsonaro foi motivo da demissão de 2 ministros da Saúde que questionaram, com base na ciência, a eficácia do tratamento. Na avaliação do presidente, do relator e do vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, da Rede, Queiroga estava claramente orientado a poupar Bolsonaro. Os senadores governistas reclamaram da insistência sobre o tema. Houve bate-boca. O relator está tentando induzir a testemunha. Isso não é permitido. Não, senhor. Não, isso não é permitido. Senhor. Até minha filha de 12 anos falaria sim ou não. Mas mesmo assim, Queiroga não se posicionou. Eu, como testemunha, não tenho que fazer juízo de valor a respeito das opiniões do presidente da República. Em seguida, o ministro disse que a Conitec está debatendo a criação de um protocolo para substituir a atual orientação sobre a prescrição da cloroquina, feita na gestão de Eduardo Pazuello, mas não deu detalhes. Tasso Gereissati, do PSDB, trouxe um outro assunto para a CPI. Ele apresentou um requerimento para convocar um representante da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, para falar sobre uma declaração feita ontem pelo presidente Bolsonaro. Sem citar a China, Bolsonaro voltou a insinuar que o vírus pode ter sido criado propositalmente lá. Tasso ressaltou que a declaração pode trazer prejuízos para o Brasil, já que a China é o principal fornecedor de insumo para a vacina contra o coronavírus. Em circunstância normal, essa declaração já seria gravíssima. Que há uma guerra química, há uma possibilidade de que haja uma guerra química iniciada. Ele não citou China, mas evidentemente ele falou da China, que foi o país em que a pandemia começou, e falou inclusive o país que mais cresce o seu produto interno bruto, e que é o início de uma guerra química mundial, e que isso os militares tinham conhecimento. Isso é muito grave, presidente. Se a China está iniciando uma guerra, não só contra o Brasil, mas contra o mundo inteiro, a fim de dominar o mundo, e os militares têm conhecimento disso, a agência de inteligência tem conhecimento disso, é gravíssimo. É gravíssimo. Desculpe, ministro. Essa é a segunda pergunta. A primeira pergunta é o seguinte: nas entidades mundiais de respeitabilidade e credibilidade internacional que o senhor tem convivido, estudado, trocado ideias, trocado informações, há algum indício de que isso seja produto, ou algum indício, não é que seja declarado, de uma guerra química vindo da China? Eu desconheço de indício de guerra química vindo da China, senador. Logo depois, Queiroga voltou a ser questionado sobre cloroquina. Nessa ocasião, contradisse a bancada governista, que tem insistido muito na CPI em defender a eficiência do tratamento precoce com cloroquina. Essa questão do tratamento precoce não é decisiva no enfrentamento à pandemia. O que é decisivo é justamente a vacinação e as medidas não farmacológicas. As duas medidas não farmacológicas mais conhecidas são isolamento social e uso de máscara. O ministro Marcelo Queiroga foi evasivo durante todo o começo do depoimento. Só mudou de postura quando os senadores governistas começaram a perguntar. A tropa de choque do governo usou as perguntas ao atual ministro para tentar blindar o governo federal do fracasso no combate à pandemia. Ciro Nogueira, do Progressistas, começou pedindo que Queiroga desse a opinião dele sobre a declaração do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, de que se o Brasil tivesse negociado antes as vacinas, poderia começar a vacinação em novembro do ano passado. Se houver condições de a população brasileira ter sido imunizada no mês de novembro do ano passado, se não existia vacinas registradas ou autorizadas pela nossa Anvisa? Impossível, né? O primeiro país do mundo a vacinar foi em dezembro, foi a Inglaterra, com a vacina da Pfizer. Como é que nós poderíamos começar a nossa campanha em novembro? Mais tarde, o vice-presidente da comissão, Randolfo Rodrigues, rebateu. Lembrou que em novembro a vacina da Pfizer estava pronta e que antes disso o laboratório ofereceu o imunizante ao Brasil diversas vezes, mas o governo federal não quis comprá-lo.
Os governistas continuaram com as perguntas. Eduardo Girão, do Podemos, levantou um tema defendido pelo Planalto, a responsabilidade de estados e municípios. As verbas, elas são encaminhadas da União para estados e municípios que têm que colocar essas políticas públicas a serviço da população. A corrupção, então, ela pode, de alguma forma, ter colaborado aí, supostos desvios em estados e municípios para a mortandade de mais brasileiros? Com certeza, não só no ambiente pandêmico, como fora da pandemia, né? Depois, o ministro voltou a ser cobrado por não existir um protocolo para tratamento da Covid. Especialistas dizem que a falta de uma regra nacional prejudica a atuação dos hospitais. Queiroga afirmou que a medida ainda está sendo elaborada. O senador Otto Alencar, do PSD, perguntou ao ministro se ele discordava da Sociedade Brasileira de Cardiologia, já presidida pelo próprio Queiroga, que declarou ser contra o uso da cloroquina no tratamento precoce da Covid, porque o medicamento pode provocar parada cardíaca. A posição da Sociedade Brasileira de Cardiologia está posta como o senhor aí declarou. Eu, como ministro da Saúde, eu vou observar a legislação. Não são as sociedades científicas que definem as políticas públicas do âmbito do Sistema Único de Saúde. Eu estou perguntando sobre hidroxicloroquina, sobre outros medicamentos. Sinceramente, nós somos médicos, estamos falando aqui na ciência. Não precisa botar a política na ciência. Quero saber se para o coração ou não para o uso da hidroxicloroquina de forma indeterminada no paciente que tem doença do coração. É isso que eu quero perguntar, Vossa Excelência. Eu já respondi a Vossa Excelência, senador. Se eu não vi então, isso, compreendeu, peço afirmativamente desculpa. Que para o coração. Se tomar, pode ter arritmias cardíacas, senador. Queiroga foi questionado sobre o isolamento vertical, que impõe o distanciamento apenas de idosos e pessoas com comorbidades, e é defendido pelo presidente Bolsonaro como uma alternativa ao distanciamento social. Eu não conheço esse tipo de adoção de isolamento vertical, embora que muitas pessoas defendam que aquelas pessoas mais idosas, que elas devessem ficar em casa, eu até concordo, mas não como uma estratégia de isolamento vertical. Mas Vossa Excelência tem conhecimento que o presidente da República defendeu ardorosamente essa tese. Isso é um posicionamento do presidente da República. Ele também condenou as aglomerações, como as que foram provocadas pelo presidente Bolsonaro. A pergunta que eu faço: as aglomerações que o presidente Bolsonaro faz sistematicamente ajuda a proliferar o vírus, sim ou não? Eu já me manifestei a respeito. Estou perguntando de novo. Toda aglomeração deve ser dissuadida, independente de quem faça. No fim da tarde, o vice-presidente da CPI informou os senadores de que o secretário-geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, visitou o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que não depôs ontem na comissão, alegando que estava em isolamento porque teve contato com 2 assessores com Covid. A ida de Onyx ao hotel de trânsito de oficiais onde Pazuello mora foi revelada pelo jornal Estado de São Paulo. O encontro provocou protestos do vice-presidente Randolfo Rodrigues e do relator Renan Calheiros. Randolfo Rodrigues disse que vai pedir que Pazuello encaminhe à CPI um exame de Covid. O depoimento de Queiroga foi o mais longo até agora. No início da noite, depois de mais de 9 horas, o ministro teve que responder como se protege da doença. Só por curiosidade, o senhor já tomou ivermectina ou hidroxicloroquina? Não, senhor. Nunca usei. Tá bom. Eu tomei vacina. O depoimento do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, estava marcado para hoje, foi transferido para a próxima terça-feira. O Ministério da Saúde começou a distribuir mais 3.900.000 doses da vacina Oxford AstraZeneca, que fazem parte do consórcio COVAX Facility, e começa a distribuir na semana que vem o novo lote da Pfizer, que chegou ontem ao Brasil. Com isso, decidiu liberar o estoque da primeira leva, que estava reservado para a segunda aplicação. Cidades de ao menos 20 estados suspenderam o reforço da Coronavac por falta de doses. O Instituto Butantan entregou mais um lote hoje, mas parou a produção porque não tem matéria-prima. Em Belo Horizonte, a conclusão da imunização está atrasada para 80 mil pessoas. A data da segunda dose da dona Hilda, de 66 anos, seria no dia 3. Não tem provisão nenhuma. A moça falou comigo, não tem, não sabe o dia que chega. A dificuldade para aplicar o reforço da Coronavac se repete em pelo menos 10 capitais e em outras cidades de 20 estados.
Em Minas Gerais, a Secretaria de Saúde informou que falta o imunizante para a segunda dose em 830 das 853 cidades do estado. A retomada da vacinação pode atrasar ainda mais. É que o Instituto Butantan, responsável pela etapa final da produção da Coronavac, suspendeu hoje o invase da vacina por falta de matéria-prima que vem da China. Hoje, o Butantan entregou mais um lote de 1 milhão de doses da Coronavac e tem previsto entregar mais 4 milhões produzidos com os últimos insumos disponíveis. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, disse que vai entregar até setembro 100 milhões de doses dos contratos com o Ministério. Ele comentou a declaração de ontem do presidente Jair Bolsonaro. Sem citar o nome do país, Bolsonaro voltou a insinuar que o vírus pode ter sido criado propositalmente na China. E eu quero registrar como governador do estado de São Paulo o meu protesto com essas sucessivas manifestações agressivas e absolutamente desnecessárias ao governo da China, à produção das vacinas e a colocações que em nada contribuem para a evolução e a normalidade da entrega de IFAs, os insumos para a produção da vacina do Butantan. E tenho certeza que isso também tem influência na entrega dos insumos para a vacina da AstraZeneca para a Fiocruz. Em audiência no Senado, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, disse que não há nenhum problema político do Brasil com a China. Hoje eu acordei já com notícias positivas lá do nosso embaixador Paulo Estivalé na China, que nos dizia que o governo chinês havia autorizado a exportação de IFA, o IFA previsto para o mês de maio. Não há hoje nenhum problema político que nessa questão permeie ou atrapalhe a nossa produção de vacinas aqui, né? Segundo o Butantan, a matéria-prima da Coronavac, que deveria ter chegado em abril, virá com atraso e num volume menor. A data prevista de liberação era até o dia 10, né? Agora a data já foi para o dia 13. O volume inicial era de 6 mil litros, agora existe uma expectativa de 2 mil litros. O diretor do Instituto também afirmou que a relação de Brasil e China interfere no cronograma. O Brasil vinha dizendo que não há esse tipo de problema, mas a nossa sensação de quem está na ponta é que existe dificuldade. Temos mais matéria-prima para processar. Essa é a situação. Vai voltar, pode voltar, e aí nós temos que evitar isso, principalmente ao nosso governo federal, que tem remado contra. Essa é a grande conclusão. O Ministério da Saúde informou que já começou a distribuir o lote da Coronavac. Longas filas se formaram na cidade de São Paulo com o início da imunização para quem tem de 60 a 62 anos. Até agora, é o maior grupo a ser imunizado na capital, cerca de 400 mil pessoas. Além dos postos, a Prefeitura também realizou a vacinação em drive-thrus. Agora há pouco, na identificação do senador Otto Alencar, na reportagem sobre a CPI da Covid, nós escrevemos que ele é do PSDB. Na verdade, o partido do senador é o PSD. Pelo erro, pedimos desculpas. Por 9-2, o Supremo Tribunal Federal derrubou a extensão automática da vigência e de patentes em casos de demora na análise do processo. O julgamento começou na semana passada. Ontem, o relator Dias Toffoli terminou de votar. Ele afirmou que o prazo de aprovação de uma patente de medicamento no Brasil é um dos mais longos do mundo e que ampliar automaticamente a vigência de uma patente por causa da demora no processo é injusto e custoso ao SUS, atingindo o direito constitucional da livre concorrência. Toffoli defendeu que o prazo seja de, no máximo, 20 anos, como já ocorre em vários países. Os ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes concordaram com o relator. Hoje, a sessão foi retomada com o voto do ministro Edson Fachin, a favor do que chamou de ciência solidária pela inconstitucionalidade da extensão automática das patentes. Em seguida, o ministro Luiz Roberto Barroso abriu divergência. Disse que a exclusividade de patente só existe depois que o processo termina e não quando se dá entrada no pedido.
Ele defendeu que o inventor não pode ser prejudicado por um atraso na análise do registro e que a possibilidade de extensão existente na lei só ocorre por causa desse atraso, que muitas vezes ultrapassa 10 anos. Por isso, Barroso considera que qualquer alteração deve ser feita no Congresso. Por considerar que o Poder Legislativo é a melhor instância para deliberar sobre essa matéria, por não entender que se esteja diante de uma clara questão de proteção de direitos fundamentais e por achar que a solução não é diminuir a exclusividade de quem inventou, mas sim aumentar a eficiência do órgão que deve receber o depósito da invenção, e por achar, finalmente, que não é patente, sem trocadilho, a violação à Constituição, eu estou julgando improcedente o pedido e eu reitero, não é por achar que este regime jurídico seja melhor ou pior, é por achar que não cabe ao judiciário esta avaliação. Os ministros Rosa Weber, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio Mello acompanharam o relator. Eles consideraram que a vigência da patente é temporária exatamente para não prejudicar a livre concorrência e a sociedade, como ressaltou o ministro Ricardo Lewandowski. O estabelecimento de um monopólio cuja duração é praticamente indefinida e de resto contraria diversos mandamentos constitucionais explícitos, milita contra a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, economicamente soberana, que leve à erradicação da pobreza e da marginalização de todas as pessoas e contribua para a redução das desigualdades sociais e regionais. O último a votar foi o presidente do STF, ministro Luiz Fux, que acompanhou a divergência do colega Luiz Roberto Barroso. Por 9-2, o STF decidiu que o trecho da lei que estende automaticamente a patente é inconstitucional. Semana que vem, o plenário vai decidir em que momento essa decisão terá efeito. A proposta do relator é que deve ocorrer somente a partir da decisão, mas que seja aplicada imediatamente para patentes de produtos farmacêuticos e materiais de saúde, já que a saúde é um direito fundamental. A Rússia anunciou hoje uma nova versão da vacina Sputnik, de dose única. Na prática, a chamada Sputnik Light é a primeira dose da Sputnik original, que já está sendo aplicada no país. Os pesquisadores afirmam que uma única dose já apresentou efetividade de mais de 79% na vacinação em massa na Rússia. A seguir, a quinta-feira de terror no Rio de Janeiro. 25 pessoas morrem na operação policial mais violenta da história no estado. Moradores viveram momentos de terror durante quase 9 horas na zona norte do Rio. Uma operação policial deixou 25 mortos. Jacarezinho, uma das maiores favelas da zona norte do Rio. Um bairro dentro da cidade. E nesse bairro, pelo menos 38 mil moradores expostos ao confronto entre policiais e criminosos. Eita! Que Deus proteja todos. As crianças aí, ó. O trabalhador que nesse momento está saindo para trabalhar. A polícia ocupou parte da favela com um grande aparato desde as primeiras horas da manhã. Os policiais civis que participaram da operação saíram da Cidade da Polícia, sede das delegacias especializadas que fica ao lado da favela. E tiveram o apoio de 2 helicópteros, um deles blindado, que dava rasante sobre as casas. Num dia em que a vacinação foi suspensa e as escolas não puderam abrir, quem precisou ir para as ruas encontrou o absurdo. Uma granada, não sabemos se está desativada ou não. A polícia diz que houve grande resistência dos criminosos, que instalam barricadas nas ruas para impedir o avanço dos veículos blindados. Mas este grupo de bandidos tentou fugir. Eram pelo menos 7 homens armados. O repórter Guilherme Peixoto viu tudo do Globocop.
Agora a gente vê uma movimentação ali. Aparentemente são pessoas armadas pulando de uma casa para outra. Pelo menos 7 homens armados, alguns deles com fuzis, tentando escapar da polícia, invadindo casas de moradores aqui na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio. Logo depois, a polícia fez o mesmo para ir atrás deles. O grupo de mulheres conhecido como Mães de Manguinhos denuncia que os policiais não queriam apenas prender os suspeitos e que ouviu relatos de abuso policial. Houve protestos dentro da favela. As denúncias contra a ação da polícia também foram feitas em vídeos divulgados nas redes sociais, mostrando rastros de sangue nas ruas e dentro das casas. Neste vídeo, uma moradora mostra um policial e diz que o suspeito quer se entregar. Neste outro, esta mulher diz que presenciou uma execução. Tem uns meninos que estão empurrados na casa querendo se entregar e os policiais querem matar eles. Inclusive matou uns na nossa frente. Aqui, a moradora diz que houve mais de uma execução. Esta moradora relatou o que viu logo cedo. A favela está toda perfurada, tem cano vazando em toda a favela. Tem sangue derramado em toda a favela. Hoje de manhã tinha corpos jogados na casa de moradores, nas ruas, em todos os lugares. A diretora executiva da Anistia Internacional Brasil, Jurema Werneck, diz que também recebeu denúncias contra a ação policial no Jacarezinho. A gente está recebendo muitas imagens, muitos áudios que dizem que houve invasão de casas, houve destruição de patrimônio, houve há suspeitas de execuções extrajudiciais, ou seja, as pessoas foram mortas sem chance de defesa, já dominadas. Integrantes da Defensoria Pública foram ao Jacarezinho à tarde e ouviram os relatos dos moradores. O primeiro choque inicial foi a quantidade de sangue nos becos da favela. Era muita poça de sangue, né? Ouvimos muitos relatos de violação de domicílios e mortes, né? Muitos muros cravejados de bala. Essa família viu a execução, inclusive a menina de 8 anos. Né? Tinha uma poça de sangue nesse quarto, a cama dessa criança lotada de sangue, inclusive a coberta que ela usa, né? Estava lá nessa poça de sangue. A Polícia Civil diz que a operação foi feita com base numa denúncia do Ministério Público que pediu a prisão de 21 suspeitos, que são identificados com fotos e perfis deles nas redes sociais. Também se baseou numa investigação em que a polícia diz ser sigilosa e que trataria de aliciamento de crianças e adolescentes pelo tráfico. A ação da polícia na favela do Jacarezinho durou quase 9 horas. E terminou com 25 pessoas mortas, entre elas um policial civil. Foi a operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro. A polícia ainda não apresentou a identificação dos suspeitos. Disse que dos 24 mortos, 3 tinham sido denunciados pelo MP. Ao todo, 6 suspeitos foram presos. No lugar onde o policial foi morto, a polícia encontrou um bunker com pontos de tiro para posicionar fuzis. O policial civil que morreu é André Leonardo de Melo Frias. Ele foi atingido na cabeça. André, que trabalhava na Delegacia de Combate às Drogas, chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. A operação também deixou na linha de tiro quem passava no transporte público. Os passageiros fizeram de tudo para se proteger, mas 2 pessoas foram atingidas. Este homem tinha um ferimento na cabeça. Este outro foi atingido no braço. Policiais buscando proteção, aparentemente tem tiroteio nessa região, a situação é tensa. Vamos lembrar que a estação de triagem fica bem perto da comunidade do Jacarezinho, onde agora há pouco nós flagramos 2 helicópteros da polícia que estão sendo usados numa grande operação agora de manhã. Policial correndo aí nesse momento, ele vai avançando ali de poste em poste, buscando uma proteção, todos eles armados com fuzis. Acabou atingindo 2 passageiros dentro do metrô e não sabemos de onde a bala veio, se foi de Jacarezinho, foi um corre-corre, uma correria, pessoas sendo pisoteadas, uma coisa terrível mesmo, uma coisa sem explicação. Foram 2 pessoas atingidas, uma no braço e outra no rosto. Isso não é uma política de segurança pública.
produzir essas incursões violentamente armadas e provocar tantas mortes não é segurança pública. Muito pelo contrário, segurança protege a vida de quem quer que seja, né? De quem quer que seja pessoas acusadas, e acusadas não são comprovadamente criminosas, mas acusadas de cometerem o crime, seja das outras pessoas todas. Isso não é segurança pública. Diga-se de passagem, o Rio de Janeiro não tem uma política de segurança pública. Nós estamos comemorando um resultado desse. N armas foram apreendidas, tem bastante fuzil apreendido, todos os senhores já tiveram a oportunidade de ver. Mas, por outro lado, a Polícia Civil não vai se furtar de fazer com que a sociedade de bem tenha seu direito de ir e vir garantido. Não é razoável supor, como estava acontecendo, tudo isso devidamente registrado nas investigações, que crianças menores de idade sendo aliciadas pelo tráfico de drogas. Os 24 mortos, 24 criminosos mortos, diga-se de passagem, porque não tem nenhum suspeito aqui, né? A gente tem criminoso, bandido, traficante e homicida, porque eles tentaram matar os policiais. Joel Luiz Costa cresceu no Jacarezinho, se formou em Direito e hoje atua em causas de defesa dos direitos humanos na comunidade. Ele fala de uma política de Estado que se repete há décadas e deixa sempre tudo como está. É muito cruel você passar na rua onde você brincou, você sentou com os amigos, tomou cerveja, viveu a vida. Só viveu, sabe? Só fez as coisas triviais que todo ser humano faz. E ter uma dezena de marcas de tiro na porta de um bar, na porta de uma loja de cosmético, cano estourado, balas e balas no chão, cartuchos. Ninguém merece isso, sabe? É desanimador, sabe? Faz a gente pensar que não tem solução. Entrar no Jacarezinho, mataram 25 pessoas ou mais. Isso acabou com o tráfico de drogas. Isso vai acabar com o tráfico de drogas. A partir de amanhã não vai ter mais drogas sendo vendidas nas vielas de Jacarezinho porque 25 pessoas foram mortas. Especialistas em segurança pública condenaram a ação policial de hoje na favela do Jacarezinho. A violência enfrentada por moradores nas comunidades é um problema crônico no Rio. Desde junho de 2007, era o Complexo do Alemão, também na zona norte da cidade, que somava o maior número de mortos numa única ação policial, 19. Em 2019, 13 pessoas morreram numa operação do BOPE nos morros vizinhos do Falé e Prazeres, na região central da cidade. Em maio do ano passado, novamente a favela do Alemão virou cenário de guerra, 12 mortos. Um mês depois, as operações policiais de rotina em comunidades foram suspensas por decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Durante a pandemia, só ações excepcionais são permitidas e precisam ser comunicadas ao Ministério Público. Segundo a Polícia Civil, todos os protocolos exigidos pelo STF foram seguidos na operação de hoje. Todos os protocolos exigidos na decisão do STF foram cumpridos, sem exceção. Há de se discutir o que se entende por excepcionalidade. A gente está tratando de algo que talvez seja até superior à questão da excepcionalidade. Alguns podem acreditar que aquilo ali, ou podem considerar aquilo ali até mesmo uma aberração. Houve muito confronto dentro da comunidade. Não há de se comemorar esse resultado, tamanha quantidade de pessoas que vieram a falecer. O Ministério Público do Rio informou que a operação do Jacarezinho foi comunicada depois de já ter iniciado, às 9 da manhã. O MP esclareceu ainda que a realização de operações não requer prévia autorização, desde que seja comunicada e justificada. E afirmou que adotou medidas para verificar as circunstâncias da operação e das mortes e abrir uma investigação. Depois da operação violenta de hoje no Jacarezinho, o ministro Edson Fachin decidiu pôr em votação no plenário virtual um recurso do PSB que pretende ampliar as restrições já impostas. O partido, autor da ação, pede que o Supremo determine que o Estado do Rio elabore um plano para reduzir as mortes. O PSB pede ainda que as vítimas adolescentes também sejam consideradas prioridade nas investigações do Ministério Público e que seja suspenso o sigilo de todos os protocolos de atuação policial no Estado.
O julgamento virtual está previsto para os dias 21 a 28 deste mês. Em nota, o governo do estado do Rio lamentou as vidas perdidas na operação da Polícia Civil e disse que a ação foi pautada e orientada por um longo e detalhado trabalho de inteligência e investigação durante 10 meses. O governo afirma que, para garantir transparência e lisura, todos os locais de confrontos e mortes foram periciados. O resultado da operação de hoje foi condenado por especialistas que estudam a violência. Se a inteligência tinha informações de que os criminosos estavam fortemente armados, que eles se organizavam e provavelmente aliciavam adolescentes, crianças e adolescentes para o tráfico. Uma informação fundamental na análise tática eu vou precisar de 100 policiais, de 200, de 300, de 500, para conseguir fazer superioridade tática para chegar lá e prender os criminosos. Porque num planejamento de polícia, eu não posso pensar no confronto. Eu tenho que pensar em prender os criminosos e levá-los ao judiciário. Numa entrevista coletiva, depois da operação, a Defensoria Pública criticou a ação da polícia. Em nenhum lugar do planeta, uma operação da polícia que resulta em 25 mortes pode ser considerada, sob qualquer aspecto, como bem-sucedida. É chegado o momento das autoridades do Rio de Janeiro prestarem contas ao Supremo Tribunal Federal. De um tempo para cá, por força de algumas decisões e de algum ativismo judicial que se vê hoje muito latente na discussão social, a gente foi de alguma forma impedido ou minimamente dificultada a atuação da polícia em algumas localidades. O resultado disso nada mais do que o fortalecimento do tráfico. Quanto menos você combate, quanto menos você se faz presente, o tráfico vai, obviamente, ganhando cada vez mais poder, vai expandindo seus domínios e avançando cada vez mais para dentro da sociedade organizada. A presidente do Instituto Igarapé, Ilona Zabó, disse que a política de confronto não é eficiente para combater o crime e põe a população em risco. Perde a sociedade como um todo, perdem as forças policiais, ganha o crime organizado. Eles não são desmantelados com esse tipo de operação. O que funciona para desmantelar crime organizado, tratar de lavagem de dinheiro, não deixar que armas cheguem nas comunidades. É inaceitável a gente ver que, novamente, a Política de Segurança Pública do Rio de Janeiro prioriza a letalidade como principal estratégia. A Ordem dos Advogados do Brasil manifestou preocupação com a operação. De acordo com a entidade, ações de enfrentamento ao crime organizado são necessárias, mas devem ser feitas com inteligência e planejamento. E o objetivo deve ser a preservação de vidas, inclusive as dos policiais. A operação no Rio foi notícia no mundo todo. A imprensa internacional destacou que foi a operação mais letal da história do Estado. As reportagens citaram críticas de especialistas e de ativistas de direitos humanos e declarações de moradores. A britânica BBC afirma que no Rio, grandes áreas estão sob o controle de criminosos e que as forças de segurança têm sido frequentemente acusadas de uso excessivo da força contra a população civil em operações de combate ao crime. O jornal americano New York Times publicou abaixo do título: em um estado e em um país onde a polícia mata com frequência e com impunidade, o número de mortes pode entrar para livros de recordes. Ontem, nós falamos sobre a destruição de 100 mil aparelhos de TV Box piratas apreendidos no Rio e dissemos que foi feita pela Polícia Federal e pela Associação Brasileira de Televisão por Assinatura. Na verdade, além da associação, a responsável foi a Receita Federal. Pelo erro, nós pedimos desculpas. O Ministério Público do Rio denunciou à Justiça o vereador Jairinho e a mulher Monique Medeiros por homicídio triplamente qualificado e tortura do filho dela, Henri Borel. A denúncia aponta o vereador Jairinho como autor das agressões e do assassinato da criança. Quando concluiu o inquérito, a polícia responsabilizou o casal pela morte. Agora, o Ministério Público afirma que Jairinho agiu mediante ação contundente contra Henri e provocou as lesões que causaram a morte. Ambos vão responder por homicídio triplamente qualificado.
Ele por ação, por ter agido, por ter aplicado golpes contundentes na criança, e ela vai responder por ter se omitido em relação a essa agressão que a criança sofria. O promotor disse que o vereador matou Henri porque ele atrapalhava a relação com Monique. Para o MP, Monique Medeiros é responsável pela morte do filho porque foi omissa, sabia das agressões que Henri sofria, estava presente no local e nada fez. Na qualidade de genitora e garantidora da integridade física do seu próprio filho, ela se omite o tempo todo desse relacionamento, ela permite que a criança fosse agredida sistematicamente. Jairinho também foi denunciado por tortura a Henri em outros 3 episódios. Num deles, em 12 de fevereiro, promotores afirmam que o vereador submeteu o enteado a intenso e desnecessário sofrimento físico e mental, como forma de aplicar-lhe castigo pessoal. Monique foi denunciada por omissão em 2 casos de tortura. Num deles, mesmo estando num salão perto de casa, não acionou as forças de segurança ou comunicou qualquer outra pessoa. Nesse episódio, Monique foi denunciada também por falsidade ideológica, por dizer no hospital que o filho tinha caído da cama. Monique e Jairo respondem ainda por coação de 2 testemunhas, a babá e a empregada doméstica. A denúncia foi encaminhada ao presidente do 2º Tribunal do Júri para que ele decida se abre ou não processo criminal contra Jairinho e Monique. O promotor também pediu que a prisão temporária do casal, que vence amanhã, seja convertida em prisão preventiva, devido à gravidade dos crimes. A defesa de Monique Medeiros informou que a denúncia acerta ao imputar o crime de homicídio contra Jairinho e incorre em excesso ao afirmar que ela tem qualquer tipo de participação e que Monique também foi vítima de agressão. A defesa de Jairinho disse que vai se manifestar após ter ciência da denúncia e de eventual novo decreto de prisão. A seguir, a Câmara aprova o projeto que torna permanente a linha de crédito para micro e pequenas empresas. A Justiça proíbe o uso de avião para pulverizar agrotóxico perto de comunidades no Maranhão. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que torna permanente o programa de crédito para micro e pequenas empresas, o PRONAMP. O Senado ainda precisa votar o texto. Durante a pandemia, quase 470 mil micro e pequenos empresários recorreram ao PRONAMP no ano passado. Lançado em maio, o programa acabou em dezembro, depois de liberar 37 bilhões e meio de reais, com juros mais baixos do que os do mercado e 8 meses para começar a pagar. O empréstimo ajudou muitos negócios durante a crise econômica. Ontem, a Câmara dos Deputados tornou o PRONAMP uma política permanente de crédito a micro e pequenas empresas. Autorizou ainda a prorrogação por até 1 ano das parcelas vencidas e das que ainda vão vencer dos empréstimos feitos até 31 de dezembro do ano passado. A proposta aprovada prevê juros bem maiores para o programa, o que foi bastante criticado durante a votação. No ano passado, eram de 1,25% mais a taxa Selic. Pelo texto, os bancos poderão cobrar até 6% mais a taxa Selic, hoje fixada em 3,5% ao ano. O projeto já tinha sido aprovado no Senado. Como foi modificado ontem na Câmara, os senadores vão ter que votá-lo novamente e ainda podem fazer mudanças nas regras do programa. E o Senado tem pressa. A articulação é para que a votação ocorra já na semana que vem. Depois, o texto ainda vai precisar esperar pela sanção do presidente Jair Bolsonaro. Após o PRONAMP permanente virar lei, o governo diz que ainda vai precisar de até 10 dias para reativar o programa. E os bancos, de 2 a 3 semanas, para finalmente começarem a conceder o crédito para os empresários. Serão destinados 5 bilhões de reais ao programa, que vão servir de garantia aos bancos em caso de inadimplência. O secretário de Produtividade do Ministério da Economia diz que o valor total dos empréstimos às empresas pode chegar a 17 bilhões de reais. Nós reduzimos a garantia para poder multiplicar os valores. Então, cada 5 que a gente colocar lá, vira 15 na ponta, 16, 17. Né? Mas isso só foi possível graças à aposta que a gente fez
de que o nosso micro e pequeno empresário é sério, é honesto, é bom pagador. Economistas dizem que, como a crise não acabou, o Pronamp ainda é muito necessário e criticam a demora na retomada do programa. A gente precisaria já ter encaminhado esses projetos, discutido com celeridade, toda a área do governo ter se preparado para, quando tivesse vindo essa segunda onda, nós estivéssemos preparados e prontos. Eles são bem-vindos agora, mas, quer dizer, eles deveriam ter vindo antes. Uma nota técnica produzida pelo IBAMA concluiu que o processo de avaliação de multas ambientais está paralisado. A análise foi feita a pedido do Tribunal de Contas da União. A nota técnica, assinada pelo analista ambiental do IBAMA, Hugo Leonardo Mota Ferreira, diz que houve gestão inadequada do IBAMA e inércia ou omissão do Ministério do Meio Ambiente. Segundo o documento, o número de processos de infrações ambientais julgados caiu de 20.773 em 2019 para 5.522 em 2020. E nos últimos 2 anos, até o dia 5 de maio, o IBAMA aplicou 14.914 autos de infração contra crimes ambientais, número abaixo da média. Outro gargalo está nas audiências de conciliação, etapa nova do processo, criada pelo ministro Ricardo Salles em 2019, com a promessa de que iria agilizar o pagamento das multas. Em 2020, o IBAMA só fez 5 audiências de conciliação. Este ano, até abril, foram 247. Mas depois que o IBAMA editou uma instrução normativa que mudou regras e tirou a autonomia dos fiscais, o número de audiências de conciliação voltou a cair. Segundo a Associação de Servidores do IBAMA, a fiscalização ambiental está hoje praticamente parada. A nota conclui que o novo normativo possui várias regras e diretrizes que tendem a contribuir para precarizar o processo sancionador, tornar seu tempo de duração mais longo, inclusive comprometer a implementação efetiva da fase de conciliação ambiental. O documento provocou reação no IBAMA. Quando chegou para trabalhar hoje, o analista ambiental que escreveu a nota foi repreendido por seu superior e transferido de sala. Ele não foi autorizado a acessar o computador que usava, nem para copiar arquivos de trabalho, e foi ameaçado de ser alvo de um processo disciplinar. Hoje à tarde, Hugo Leonardo se disse surpreso com o episódio. Foi instaurada uma discussão meio desagradável. Eles vieram me acusar de insubordinação porque eu estava resistindo a descer, ameaçaram, chamaram segurança para me colocar para fora da sala. As normas que foram colocadas recentemente, elas não lastreiam, não servem como um bom alicerce para se fazer um trabalho em que o resultado dele será confiável. O Ministério do Meio Ambiente não quis se pronunciar. Em nota, o IBAMA declarou que o servidor não foi impedido de trabalhar, mas que as alegações dele serão analisadas pelas instâncias administrativas. No Maranhão, a Justiça proibiu um produtor rural de usar aviões para pulverizar agrotóxicos. Os rasantes dos aviões que aplicam veneno nas lavouras têm assustado moradores de 2 povoados em Buriti, no leste do Maranhão. São cerca de 100 pessoas que vivem da agricultura familiar. A polícia, o Ministério Público e órgãos ambientais investigam se foi um desses aviões que jogou agrotóxico em cima das comunidades por 3 dias seguidos, o que teria provocado intoxicação em pelo menos 9 pessoas. Esse menino de 8 anos estava na porta de casa na hora do sobrevoo e diz que sentiu gotículas caírem no corpo e logo depois as coceiras e as bolhas começaram a aparecer. Os moradores relatam sintomas como vômito, diarreia e febre. Ninguém procurou o hospital por medo da pandemia. Muitos idosos alegando que sentiram falta de ar, dores de cabeça e uma situação desesperadora envolvendo 2 comunidades tradicionais. A dona Antônia, mãe do menino, também foi atingida. Eu senti umas irritações assim na minha perna, só que não ficou irritações vermelhas inchando. A minha perna, assim, com aqueles vermelhidão muito grande. A Secretaria de Meio Ambiente já identificou um produtor rural que contratou voos agrícolas no período investigado. Gabriel Introvini foi multado em R$ 273 mil por atividade potencialmente poluente, pulverização na lavoura com uso de aeronave sem licença da autoridade competente. E também foi proibido de fazer novas aplicações.
Ele estava adotando esse procedimento de maneira irregular e, por isso, nós adotamos as 2 penalidades contra esse empreendedor. O produtor de soja nega que tenha aplicado agrotóxico na lavoura nos dias em que as comunidades foram atingidas, mas confirmou o uso de avião. Não foi só a minha fazenda que aplicou veneno na região, tem outra fazenda que aplicou também. Agora, o produto que eu apliquei, que eu saiba, não queima ninguém, né? Mas disseram que queimou, eu posso dizer o quê? Hoje a Justiça determinou que o produtor rural suspenda o uso de aeronaves para aplicação de agrotóxico em lavouras da região até que ele apresente as licenças ambientais necessárias, sob pena de multa de R$50 mil a cada descumprimento. Ele vai ter de pagar os custos com os tratamentos dos moradores e disponibilizar atendimento médico para eles por 1 mês. A polícia e o Ministério Público investigam outros produtores rurais. A Secretaria Estadual de Saúde enviou médicos infectologistas com apoio da Fiocruz às comunidades. E técnicos do Ministério da Saúde também estão no local para examinar os atingidos. A água da região foi coletada para análise. A seguir, a evolução da pandemia no Brasil. O corpo do ator e humorista Paulo Gustavo, vítima da Covid, foi cremado hoje no Rio de Janeiro. Para evitar aglomeração, a cerimônia foi reservada à família e aos amigos mais próximos em um cemitério em Niterói, cidade natal do ator. Os fãs se despediram deixando flores em frente ao hospital onde Paulo Gustavo estava internado. O Alan Severiano tem os dados reunidos pelo Consórcio de Veículos da Imprensa sobre a pandemia no Brasil. Alan, boa noite. Boa noite, Mariana, Fachel, boa noite a todos. O Brasil registrou de ontem para hoje 2.531 mortes por Covid. Já são, assim, 417.176 vítimas no país. E o que é que isso significa em relação ao mundo? Nessa tela estão os países mais populosos do planeta, aqueles com mais de 100 milhões de habitantes. São 14. E aqui aparecem, pela ordem, os países com mais mortes por milhão de habitantes. Para chegar a esses números, os pesquisadores levam em conta o total de mortes na pandemia em cada país em relação à população de cada país. E a gente vê que o Brasil tem a pior situação, segundo o site Nosso Mundo em Dados, que é ligado à Universidade de Oxford. São 1.950 mortos por milhão de habitantes no Brasil, à frente de Estados Unidos, México e de todos esses países. Ou seja, entre os países mais populosos, o Brasil é o que tem mais mortes em relação ao número de habitantes. O total de casos confirmados de Covid no Brasil passou de 15 milhões hoje. São 15.009.023. 72.559 novos casos foram registrados nas últimas 24 horas. A média de casos teve um leve aumento de 3%, ainda dentro do limite da estabilidade. São, em média, 59.448 novos casos por dia. A média de mortes também permanece estável. São 2.251 mortes por dia, em média, uma redução de 10%. No mapa agora, a situação nos estados. Em vermelho, 2 estados estão com alta na média de mortes. 12 estados estão em estabilidade, em amarelo. E em azul, em queda, outros 12 estados e o Distrito Federal. Agora vamos aos números da vacinação. Nas últimas 24 horas, 816.099 pessoas receberam a primeira dose. 295.607 tomaram a segunda. De ontem para hoje, o total de vacinas aplicadas foi de 1.111.706. No país, o total de vacinados com a primeira dose chegou a 34.220.432, ou 16,16% da população. 17.335.070 pessoas tomaram também a segunda dose, o que dá 8,19% da população brasileira. Hoje, o Distrito Federal e 25 estados informaram dados novos da vacinação. Em azul escuro, os que têm maior percentual da população vacinada com a primeira dose. Os 5 que mais aplicaram até agora foram Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, em terceiro São Paulo, Espírito Santo e depois a Paraíba. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Mariana, Fachel. Obrigada, Alain. Boa noite, Alain. Este foi o Jornal Nacional de hoje. A todas as famílias brasileiras em luto nessa pandemia, o nosso respeito e a nossa solidariedade.